Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então ajudando a gente, tá bom? O nosso endereço aqui no YouTube é o Clóvis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clóvis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clóvis Apólio Oficial. Clóvis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clóvis Man. Então ajuda a gente se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho e compartilhando o nosso canal o máximo que vocês puderem. Tudo bem? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos, queridos irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 10. Nós vamos conversar hoje sobre um alerta para nós, Igreja de Cristo, para nós, filhos de Deus, um alerta que o Paulo vai deixar aqui para nós. Aquele que está de pé, aquele que pensa em estar de pé, cuidado para que não caia, tá bom? Vamos ler a partir do versículo 6, para conversar sobre esse alerta que o Senhor faz a nós. Primeiro ele está falando que as experiências que o povo de Deus tiveram com Deus não os isenta de obediência, não os isenta de perseverança, não os isenta de permanecer em Deus. Não é porque eu tenho experiência com Deus que eu vou me firmar, me fundamentar nessas experiências, tá bom assim? Então tudo o que aconteceu para servir de exemplo para nós. Deus não fez aquilo com eles para mostrar conosco, mas o que aconteceu com eles serve de pedagogia para você e para mim. Vamos a partir do versículo 6, que diz assim: tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más, tá bom? Desejar o mal, para nós não querermos coisas más. Vamos na NVI, que está aqui na outra versão. Então assim, vamos lá. Estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos, não desejemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras. Cuidado com a idolatria. Idolatria, meu irmão, minha irmã, cuidado. É colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. Aí eu ensinei vocês há 3 encontros atrás a marcar, a elencar, a destacar, a escrever 5 coisas importantíssimas para você, meu irmão. 5 coisas. Uma dessas 5 coisas terá terá a possibilidade de tomar o lugar de Deus. Só que você tem que ser verdadeiro. Você não tem que parecer limpinho para comigo ou para com alguém. Você não tem que parecer bonitinho, limpinho, não. Você tem que ser verdadeiro. 5 coisas importantíssimas para mim. Uma dessas 5 coisas vai querer tomar o lugar de Deus. Você tem que ser sincero. O que eu gosto muito, o que eu quero muito, o que eu objetivo muito, o que é muito importante para mim. Seja verdadeiro com você. E uma dessas coisas que você elencar, 5 ou 3, sei lá quantas, mas é bom você ser verdade, é bom ter um bom número para que você não se engane, tá bom? Assim, uma dessas coisas que você elencar como importantes, que você definir como importantíssima para você, terá a chance de tomar o lugar de Deus. Então não cobice coisas más, não sejam idólatras, como alguns deles fizeram. O povo se assentou para comer. Então veja bem, esse cobiçar coisas más e ser idólatra tem a ver com sentar-se, comer, beber e entregar-se à farra. Não pratiquemos a imoralidade. Terceira coisa aqui é a prática da imoralidade. Eu falei da imoralidade sexual, mas tem outras imoralidades também. Tem as imoralidades que não são sexuais.
como alguns deles fizeram, em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos por Cristo a prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Além disso, não murmurem. Então, cuidado com a murmuração. Cuidado com a murmuração. Então, 4 ações, 4 atitudes pecaminosas que você e eu podemos ter. Desejar coisas más e muito cuidado. Nem toda coisa ruim é má, e nem toda coisa boa, nem toda coisa certinha, melhor falando, é boa. Existe coisa certa que é má. Então você tem que ser muito sincero com você. Então veja, eu não posso desejar coisas más. As coisas más são as coisas erradas. Não, tem coisas certas que são más, tá me entendendo? Tem coisas certas que são más. Por exemplo, escrever uma palavra, entendeu? Escrever uma palavra, sei lá, entendeu? Tenha que ter X e você coloca S, é errado, mas não é mal. É bom, uma palavra que você tem que escrever com S, não me vem nenhuma na cabeça agora. Você pega e escreve com X, por exemplo. Você escreve experiência com S, mas é com X. É uma coisa errada, mas que não é má. Só um exemplo só para você pensar. Então, nem toda coisa boa, nem toda coisa boa é aceitável. Nem toda coisa certinha é aceitável. Tem que tomar cuidado, porque tem coisa que é certinha e que é má, e é certinha, e é má. Aí você tem que ser muito sincero. Por isso você, meu irmão, tem que conversar com Deus. Você tem que ter relacionamento com o Senhor, com a palavra do Senhor. Você tem que deixar as suas conclusões de lado e buscar a orientação do Senhor, mesmo que vá contra um princípio que você adotou para você. Você tem que tomar cuidado. Então, desejar o mal. Então, não dê cuidado com as coisas más. Aí você fala assim, se for certa, não é má. Se for ruim, é má. Nem toda coisa ruim é má, e nem toda coisa ruim é má. Nem toda coisa errada, ela é má. Nem toda coisa errada é má. Por exemplo, escrever borracha com X. O que é borracha com X? É errado e não é má. Nem toda coisa errada é má. Tá bom? Nem toda coisa certinha é boa, nem toda coisa certinha é boa. Então, assim, você tem que ter muita sinceridade com você mesmo. Idolatria, coisas que tomam o lugar de Deus, coisas que tomam o lugar. Você tem que ser sincero com você. Imoralidade, aqui no caso ele fala da imoralidade sexual. E a murmuração, toda conversa que não edifica, toda fala que não abençoa, toda fala que não promove o bem-estar das pessoas e de vocês, toda murmuração, toda fala, toda conversação que não edifica é murmuração. O coração se afasta antes do comportamento. O coração se afasta antes do comportamento, apenas é o reflexo de um coração. A ação, a atitude, o movimento é apenas o reflexo de um coração. Então aqui Paulo vai fazer um alerta para nós, para você e para mim. Olha o que ele fala. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23.000. Tampouco devemos por Cristo a prova. Por a prova aqui é falar assim, vamos ver se o senhor mesmo faz. Aquela coisa doida assim, sabe? Não se aproxima de Deus crendo nele, que ele é bom. Se aproxima do Senhor, já crendo que ele é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom. Não é provar para descobrir, não. Prova e veja, experimenta a bondade dos, creia, já vá para Deus, já vai para o Senhor, sabendo que ele é bom. Então não é, vamos provar para ver se o Senhor é bom. E isso é tentar o Senhor Deus. Então quem se aproxima do Senhor, quem é o próximo do Senhor, quem se aproxima do Senhor, deve crer que ele é presenteador, que ele é bondoso, que ele é misericordioso. Então ele fala assim, tampouco devemos por Cristo a prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Reclamar, agora vem cá, o povo não estava com fome, é ruim reclamar? Não é ruim reclamar. Agora fica para que Deus não vê, Deus não faz, gente, Deus todas as manhãs mandando pão do céu. Como é que alguém tem coragem de falar que Deus não provê? Porque estavam reclamando que não tinha comida, estavam reclamando que no deserto não tinha tempero, não tinha os temperos do Egito, ou seja, não tinha o aroma da vida, o gosto da vida no Egito.
E Deus estava provendo ali no deserto coluna de fogo à noite, Deus estava provendo ali no deserto nuvem, uma nuvem, uma coluna de nuvem ali durante o dia para ser sombra para eles, água da rocha, meus irmãos, a água da rocha, pão do céu. Como é que essas pessoas têm coragem de falar, Deus não liga para nós, Deus não está aqui? Aí as serpentes vieram. Então, tampouco devemos pôr Deus à prova, Cristo à prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmure como algum deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram. Olha o versículo 11, meus irmãos. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. As tentações são comuns. As tentações que vêm a nós são normais, meus irmãos. Se relacione corretamente com as provações, privações e dificuldades. Agora, cuidado com a privação, porque você pode transformá-la em outra coisa. Você pode chegar para Deus com um coração diferente. Olha aí, olha só, não liga para nós. Olha aí, lá no meio daquela escravidão a gente tinha isso, meus irmãos. Pão caindo do céu, água saindo da rocha, meus irmãos, queridos irmãos, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, meus irmãos, carne aparecendo para meus irmãos do céu. Como é que alguém pode falar que Deus não está ali? E olha que Deus avisou antes, mas cuidado porque o meu anjo vai na frente de vocês, viu? Vocês tomem cuidado porque meu anjo vai na frente de vocês. E mesmo assim eles foram rebeldes. Gente, eu falei para vocês ontem, rebeldia e desobediência, eu vou falar outra vez. Rebeldia e desobediência, gente, é tratado muito rapidamente. Rebeldia e desobediência é tratado muito rapidamente, viu? Vigia muito nisso aí. É tratado muito rapidamente. Toma muito cuidado, viu? Então, um alerta para você e para mim. Está de pé? Você pensa que está de pé? Cuidado para que não caia. É o que você vê? Você está de pé? Quem está de pé, vigie para que não caia. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Ou seja, todas as coisas, qualquer coisa que acontecer com você é humano. Não está fora do humano ser. E se é humano, não é alguma coisa extraterrestre. Não é alguma coisa feita para anjos, é para nós. Se é humano, você aguenta. Essa coisa de que olha lá no Egito, olha lá na época que eu não tinha Cristo, olha, eu oro tanto, eu rezo tanto, eu vou tanto à igreja. Olha, meu irmão, não houve tentação que não tenha sido humana. Não houve tentação. Então, um alerta à igreja, quem pensa estar de pé, cuidado para não cair. Está de pé? Você pensa que está servindo a Deus? O seu pensamento é, eu estou servindo a Deus. Não é ficar imaginando, não, eu penso, eu concluo que eu estou servindo a Deus. Então, cuide-se para que não caia. Sirva a Deus cuidando-se para que não caia. A autoconfiança é um perigo espiritual. Foi o que eles tiveram o problema aqui, né? Foi o que eles tiveram aqui. Idolatria, autoconfiança, foi o que eles tiveram aqui. Muito cuidado com relação a essas coisas. Cuidado com a autoconfiança. A autoconfiança é um grande problema. A autoconfiança. Que eu devo confiar realmente. Agora, autoconfiar, confiar na minha resolução, confiar no meu braço, nas minhas conclusões, que do meu jeito é o melhor jeito, que da minha maneira é a melhor maneira. A autoconfiança espiritual é um perigo. A autoconfiança espiritual é um perigo. A fidelidade de Deus na tentação. Deus é fiel. A tentação não é maior do que a presença do Senhor, do que a revelação do Senhor, a graça do Senhor. A tentação não é maior do que a revelação do Senhor. Existem tentações, o diabo nos tenta, sim. Só que a tentação do diabo tem que ser humana.
A tentação do diabo sobre você tem que ser uma tentação humana, não pode ser assim, eu vou tentar esse povo a querer morar em Marte. Muito embora isso até é meio estranho, né? Mas, entendeu? Por exemplo, o diabo não pode tentar você para saber o sabor da cor rosa. Porque a gente não quer saber o sabor da cor rosa. Entendeu? Ou o cheiro da cor rosa. O cheiro da cor rosa, o cheiro do vermelho e do verde. Você não pode ser tentado dessas coisas. Quem é que vai ser tentado para saber o cheiro da cor rosa? Ou o sabor de alguma coisa que não se mede com o sabor. Quem é louco assim? Então, nós não somos tentados por coisas humanas, coisas emocionais, sentimentais, racionais. Percebeu? Né? Então, eu não quero beber 1 litro de pedra. Eu não quero beber pedra. Não se bebe pedra. No máximo se come pedra. Eu não quero comer água. Não se come água. Então eu não posso ser tentado a comer água. Eu não posso ser tentado a beber pedra. Porque não é isso. Isso é ilógico. Ninguém é tentado a beber pedra. Não se bebe pedra. Não se bebe pedra. Então ninguém é tentado a isso. Então a tentação é do diabo. Veja bem, a tentação é do diabo. A provação é de Deus. A tentação é do diabo. Tá bom? Só que o diabo, para tentar, ele vai usar as suas particularidades. É o desejo seu. É a parte de algo que você queira. O diabo nunca vai tentar você em alguma coisa que você não quer. Não é tentação. A tentação é sempre alguma coisa que mexe com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com as minhas razões. A tentação sempre tem a ver com o humano ser. Entendeu? A aprovação também tem a ver com isso, né? Só que ela é de Deus. A aprovação visa aprovar. A tentação visa derrotar. A tentação vem do diabo, é a parte do nosso ser. A tentação vem do diabo, a origem da tentação é o diabo, só que é a parte das nossas necessidades, nossos objetivos, nossas fragilidades, para nos fazer cair. A aprovação também é a parte da nossa necessidade, só que ela vem de Deus para provar a gente em áreas específicas. Então veja, quem pensa de pé, cuide-se para que não caia. Como é que eu cuido? Eu sei que as minhas vontades, os meus desejos podem ser combustível para o diabo. Eu sei disso. Então vigia para que você não ceda às questões emocionais da sua vida. Veja para que você não ceda às questões sentimentais. Veja para que você não ceda às questões racionais, às questões relacionais. Veja para que você não ceda a isso. Então, você pensa que está de pé, você diz, você pensa, você fala, eu sou de Cristo. Ótimo, você é de Cristo, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo. Então agora vamos vigiar, porque nós temos desejos, vontades, anseios, objetivos. Então quem está de pé, cuidado para que não caia, porque a autoconfiança é um perigo. A autoconfiança é um perigo. A tentação não é maior do que a presença de Deus. Veja bem, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. É humano, o que quer dizer não pode suportar? É coisa humana, se é humano eu aguento. Se é humano eu aguento, você apenas não está acostumado a aguentar. Antes que você grite, já vem para você. Antes que você tenha a fome, já come. Antes que você tenha sede, você já bebe. Já. Então pode ser que você não passe pela dificuldade. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. A tentação vem do diabo, a provação vem de Deus. A questão é que essas palavras lá no original é a mesma. Então, é o contexto que você vai descobrir. É do diabo ou é de Deus? É do diabo ou é de Deus? Nós temos no caso do Jó, que nós temos Deus e o diabo numa mesma tarefa. Não no mesmo objetivo,
mas na mesma tarefa. A tentação visa derrubar você, a provação visa aprovar você. No original grego, a palavra é a mesma, é o peirasmos, é a mesma palavra. A questão é quem é o agente. É Deus, no caso do Jó, foi Deus e foi o diabo. O diabo se aproveitou de uma prova que Deus estava dando, e no original a mesma palavra, Deus estava provando o Jó para se aproveitar do Jó. Então você está de pé? Estou de pé. Você é reto? Eu sou reto. Então vigie como Jó, para que você não caia. Vigie para que você não caia. Então Deus, quando a questão é tentação, Deus não te deixa sem revelação. Ele é fiel. Deus é fiel. A tentação não é maior do que a revelação dele. Há sempre revelação para você, há sempre revelação. Cuidado com o seu coração, confiança excessiva precede a queda, confiança excessiva precede a queda, a dependência de Deus é que vai sustentar você. A dependência de Deus é que vai sustentar você. Vamos repetir isso aqui então? A fidelidade de Deus, Deus é fiel. A tentação não é maior do que a revelação, do que a graça, do que a misericórdia, do que a revelação de Deus. A tentação não é mais importante. Se tiver tentação, se o diabo estiver usando alguma coisa para tentar você, Deus te dará escape. Deus vai te falar, Deus vai te revelar. Deus vai te revelar. Deus não vai deixar você sem iluminação, sem revelação. Então cuidado com o coração, com os desejos, com a imoralidade, com a murmuração. Cuidado com o seu coração para que você não cobice coisas más. Confiança excessiva precede a queda. Confiança, autoconfiança precede queda. Depender de Deus é a receita. Dependência de Deus é a receita. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Cuidado. Você está de pé? Estou de pé. Cuidado para que não caia. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Está de pé? Estou de pé. Cuidado. Porque a tentação virá. Virá. A aprovação virá. Muitas vezes o diabo vai se aproveitar da aprovação de Deus e vai tentar você. Mas junto com a tentação, Deus dá revelação. Você não fica sem saber. Deus traz iluminação. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço-lhes também que, por favor, estejam orando por nós. Não deixem de orar pelo Ministério Apostólico Metodista. Eu preciso muito, muito, muito das orações de todos vocês. Por favor, ore por nós. Por favor, ore pela minha vida, pelo nosso ministério. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Nós precisamos, pedir, nós pedimos. Fica pela sua consciência a ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.